Olá, povo de Deus, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, 8 de fevereiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 23, de 27 a 30, e Marcos 7, de 1 a 13. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu, escuta-os e perdoa. Sabemos da polêmica sobre a construção de uma casa para Deus no reinado de Davi. Agora estamos com uma oração de Salomão revelando sua consciência de que um templo não pode encerrar Deus dentro dele, mas que pode ser um sinal de sua grandeza. A verdadeira morada de Deus transcende céus e terras. Então Salomão pede que o Senhor mantenha ao menos os olhos abertos sobre a casa que ele construiu. Que o Senhor ouça as orações do rei, de todo o povo, quando no templo orarem. Como nos diz o exegeta Luiz Alonso Scheckel, esta oração de Salomão sublinha o sentido espiritual do templo. O templo imita o céu na terra por ser morada de Deus. Como o céu ultrapassa o recinto do templo, assim Deus ultrapassa a imensidade do céu. O caráter cósmico do templo não deve estreitar o Senhor, mas deve revelar dialeticamente sua imensidão. Esse templo foi Salomão, um homem que o construiu, ao passo que o céu é construção de Deus. O templo não deve ser ídolo, obra de mãos humanas. Deve ser o espaço onde o ser humano se abre à transcendência de Deus. Voltamos hoje à época de grandes construções, grandes templos. Se não nos ativermos que uma capelinha na beira da estrada é tão símbolo de Deus quanto aos grandes templos, não entendemos nada da encarnação de nosso Senhor, que nasceu num estábulo e seu primeiro berço foi uma manjedoura, isto é, um lugar onde o gado manjava, comia. Vivendo num país onde a desigualdade social é tão alarmante, será que a construção de suntuosos templos não se torna até um insulto a Deus? Marcos 7, de 1 a 13. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos,
mas comem o pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa pai e mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas outras como estas. O capítulo 7 de Marcos é bem central e revela a crise crescente entre cristianismo e judaísmo. Hoje temos membros do partido fariseu e alguns letrados que tinham o encargo de interpretar a lei. Vejam, eles vêm de Jerusalém. São pessoas importantes que vivem na capital, carregam o feitiço de quem mora em lugares mais significativos. Os mestres da lei preservam a doutrina. Os fariseus promovem a prática, não só da lei de Moisés, mas especialmente da muralha de observações que a concretizam e defendem. Imaginemos um grupo de fiscais sobre a prática religiosa do povo, com uma lista de 613 mandamentos. A chance de qualquer pessoa violar um desses mandamentos era imensa. Com isso, impunha ao povo uma carga insuportável na vida cotidiana, apelando ilegitimamente para a vontade de Deus. Em alguns casos, a interpretação anulava o sentido da lei. Favorecia uma religião ritualista e externa. Favorecia o orgulho dos observantes que desprezavam os demais. Na verdade, o que os fariseus e mestres da lei estão cobrando hoje não se trata de higiene, e sim de pureza ritual. Por isso, a resposta de Jesus, apelando para o profeta Isaías, desmascara o conflito entre interior e exterior. Honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe. E depois, o segundo contraste, o culto exterior e o esquecimento da verdadeira doutrina. Isto é, com as engenharias interpretativas deles, eles desvirtuavam o verdadeiro sentido do mandamento para acomodar com suas práticas. E Jesus aprofunda sua crítica à hipocrisia deles quando faz um contraste que lhes pesa no bolso, para burlar o mandamento que os obriga a cuidar dos pais, sobretudo na velhice. Eles inventam que o dinheiro é sagrado e deve ser dado a Deus, leia-se templo, e abandonam os velhos à própria sorte. Colocar o pagamento do dízimo acima do cuidado que o pai e a mãe necessitam é um escândalo diante de Deus, que não considera justa essa esmola no templo. Quando transformamos a prática religiosa num amontoado de costumes e tradições, muitas vezes contrárias a tudo que verdadeiramente agrada a Deus, essa religião se transformou numa agremiação de escravos. As Escrituras nos ensinam sobre isso. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício,
não condenaríeis os inocentes. Porém, as instituições religiosas fazem ouvido de mercador, ou seja, como mercador, pessoa que se desloca entre diferentes locais para vender mercadorias, grita tanto para anunciar e publicitar seus produtos, que acaba ficando totalmente indiferente a quem com ele fala, pois não os consegue ouvir. Que possamos passar de uma igreja de doutrinas para uma igreja que seja expressão do amor e da misericórdia de Deus. Um beijo no seu coração.